Olá, meu nome é Daniele e eu vim aqui falar um pouquinho sobre os estilos de aprendizagem e como essa informação pode ser útil na nossa vida. Você já passou por alguma situação onde aprender era difícil e que por mais que você se esforçasse, não dava, como se todo aquele esforço não valesse a pena? Isso geralmente faz com que a gente fique com raiva, triste, ou com aquela vontade de largar os livros e fazer alguma coisa mais divertida. Geralmente a escola tenta ensinar todo mundo como se a gente fosse igual, sem considerar as nossas individualidades, talentos e dificuldades. Era como se todo mundo aprendesse igual e ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente precisa ficar lá sentado, quieto, por horas, ou então ler muito. Mas estudar pode ser mais simples e divertido. Talvez você já tenha ouvido falar que a gente aprende mesmo fazendo, ou que então tudo fica mais fácil se tiver figuras. Mas você sabia que não é bem assim? Que cada pessoa tem um estilo único de aprendizagem, uma maneira própria de aprender? Muitos educadores e estudiosos tentaram entender como as pessoas aprendem. Chegaram-se nos conceitos de inteligências múltiplas, ou seja, cada pessoa tem um diferente tipo de inteligência que nela ela vai ter uma maior facilidade. Por exemplo, a inteligência de um músico não vai ser igual à de um matemático. Mas tudo bem, porque cada pessoa é única. De acordo com esses estudos de 2006, quando a gente fala de estilo de aprendizagem, a gente está falando de diferenças individuais que ocorrem na maneira como a informação que chega até a gente, ou seja, aquilo que a gente quer aprender, é compreendido, processado e comunicado. O Dr. Richard Felder, um professor de engenharia química da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, quis entender por que tinha tantos desistentes e alunos com dificuldade na sua disciplina. Então, junto com uma psicóloga educacional chamada Linda Silverman, ele criou um modelo de aprendizagem que leva em conta 4 dimensões. Então, quando a gente percebe a informação, a gente pode conseguir fazer isso melhor de forma sensorial ou intuitiva. Essa informação, ela pode ser processada melhor de forma ativa ou reflexiva. Depois, ela pode ser retida de forma visual ou verbal e organizada de maneira sequencial ou global. A gente já vai entender melhor o que quer dizer isso. Saber o seu estilo de aprendizagem é uma ótima ferramenta de autoconhecimento e vai te ajudar a aprender melhor qualquer coisa, desde algo que você precisa saber para passar no vestibular, até uma informação que pode ser útil no seu trabalho depois. Tudo bem, você já entendeu que cada pessoa tem uma forma própria e única de aprender, mas como é que eu faço para descobrir qual é a minha? Bom, para isso foi feito um questionário com 43 questões, sempre com alternativas A ou B. Pode parecer um pouco grande, mas é bem simples, dá para preencher rapidinho. Lembrando que o ideal é preencher com a primeira alternativa que vem na sua cabeça. E que não existe certo ou errado, cada pessoa vai ter o seu jeito. O questionário pode ser preenchido através de um arquivo de papel do Word. Eu vou anexar ele aqui nas informações do vídeo, mas também tem uma versão online. E nessa versão online, com o site aqui, ele já te dá o seu resultado e te manda até por e-mail. Então, vai ter sempre 2 questões. Por exemplo, eu entendo melhor alguma coisa se eu experimento
você primeiro reflete sobre ela. Quando eu penso em algo que eu fiz ontem, é mais fácil lembrar de figuras ou palavras. Então, através dessas alternativas, a gente consegue entender melhor qual que é o nosso estilo de aprendizagem. O resultado vai fornecer as 4 dimensões que podem ser classificadas em fraca, ou seja, a pessoa tem uma tendência leve em aprender melhor de uma maneira ou outra, mas isso não influencia tanto. Quando é moderado, a pessoa já tem uma tendência mais forte de aprender melhor de uma maneira do que outra. E quando essa dimensão é forte em alguma pessoa, isso quer dizer que ela vai ter dificuldade se ela ficar se forçando a aprender de outra maneira. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem uma forte tendência de um estilo de aprendizagem mais visual. Para ela é mais fácil aprender com imagens, gráficos, figuras. Se ela for tentar aprender alguma coisa só com texto, ou com alguém falando, para ela vai ser complicado. Então é interessante que a pessoa use esse conhecimento para criar algum tipo de estratégia. Por exemplo, ela pode tentar transformar aquela aula escrita ou falada em imagens que para ela façam mais sentido. Vamos ver um pouquinho mais de como isso fica na prática. O slide aqui está com um pouquinho mais de informação, mas aqui vocês podem pausar os slides e ler tudo direitinho com mais tempo. Mas só aqui dando uma pincelada, quando uma pessoa, então, ela tem esse processamento da informação mais ativa, ela vai aprender melhor fazendo. Quando ela é mais reflexiva, ela tem necessidade de primeiro pensar, refletir calmamente, levantar as alternativas para depois colocar as coisas em prática. Quanto ao modo de perceber as informações, as pessoas detalhistas ou sensoriais vão gostar mais de resolver os problemas através de procedimentos bem estabelecidos, às vezes até rotinas. Enquanto as pessoas mais generalistas ou intuitivas gostam mais de inovação, são pessoas que gostam mais de coisas que têm a ver com imaginação e criatividade. Aqui, como o nome já diz, as pessoas vão reter essas informações, elas vão captar essas informações, mas de modo visual, quando a gente tem pessoas, por exemplo, que conseguem aprender melhor através de filmes ou imagens, ou verbal, quando para ela é mais fácil aprender algo que foi falado ou através das palavras. Por último, a gente tem o jeito que essa informação é organizada. Como as pessoas são mais sequenciais, elas preferem ver o passo a passo, o processo, até chegar na situação geral. Já quando a pessoa tem uma tendência mais global, ela consegue ver primeiro o todo, aquela situação grande, para depois entender cada detalhe. Tudo isso serve para a gente entender que cada pessoa é única. Às vezes, a nossa dificuldade está justamente porque a gente está tentando se colocar numa caixinha, quando na verdade a gente tem sim dificuldades, mas a gente também vai ter o nosso talento, o nosso ponto forte. E sabendo qual é o nosso estilo de aprendizagem, fica bem mais fácil a gente reconhecer isso. Então, através disso, a gente pode criar o nosso próprio método de estudo para deixar o seu aprendizado mais simples e prazeroso. Por exemplo, você pode pegar uma folha com informações escritas e transformar aquilo num desenho, num mapa mental e colocar na parede do seu quarto, e aquilo vai fazer muito mais sentido para você. Vai fazer algo que fique muito mais fácil para você compreender e depois aplicar. Além disso, você pode procurar algum método que tem mais a ver com você. Por exemplo, se você quer aprender um novo idioma, como o inglês, se conhecendo melhor,
Você vai poder perceber se para você é mais fácil aprender isso lendo um livro, por exemplo, ou ouvindo uma música, assistindo uma série, indo no cinema. Depende mais se você é uma pessoa visual ou verbal. Eu espero que você tenha gostado e que essa informação possa ser útil para você e possa te ajudar nos seus estudos. Caso você tenha alguma dúvida ou queira trocar alguma ideia, eu vou ficar muito feliz. É só escrever aí nos comentários. Eu gostaria de agradecer muito a professora Mariana e todo o pessoal do curso de didática. Obrigada!